Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar início a um novo assunto, que é formas de transmissão de calor. Na verdade é a maneira como que o calor é propagado nos materiais, na superfície da Terra, de que maneira a gente pode perceber isso no espaço. Então, na verdade, a gente tem três formas de propagação de calor. Seria a condução, a convecção e a radiação ou irradiação. Eu vou mostrar a diferença de cada uma dessas formas, tá bom? Mas hoje a gente só vai se preocupar com a condução, tá? Nas aulas seguintes, depois que eu detalhar bem a condução, aí a gente vai para a convecção e radiação e irradiação, tá? Beleza. Então, o que seria a condução? A condução se propaga graças à agitação dos átomos que constituem o material, mas sem que haja transporte de matéria durante o processo. O que ele está querendo dizer? Como também as ondas, que não há transporte de material, mas sim transporte de energia, é a mesma coisa, porque o calor é uma forma de energia. Então, quando ocorre a condução, determinados materiais, ela vai ocorrer, o que ele está dizendo? De átomo para átomo, ou de molécula para molécula. Como assim, professor? Ainda não estou entendendo. Olha para cá, imagine que aqui é uma barra de metal, tá bom? Ou um cano metálico, da forma que você imaginar aí. Perceba que aqui eu tenho uma fonte de calor, tá bom? Uma fonte que gera calor. E essa fonte está aquecendo aqui essa ponta, tá? Essa pontinha. O que vai acontecer? Vai aquecer primeiramente aqui. Aí vai indo, aqueceu aqui. Aí depois aqueceu, vai aquecendo aqui. Ou seja, o calor está sendo transmitido de átomo para átomo ou de molécula para molécula. É basicamente isso, né? A forma de condução é isso. É isso daqui, tá? Desculpa. Então a forma de condução é isso. Isso é importante. De que maneira a gente pode calcular essa forma de condução, né? A forma de condução ela tem uma maneira de calcular a taxa, a rapidez ou fluxo de calor, tá bom? E é muito importante, veja bem que eu falei o nome taxa, veja que eu falei o nome rapidez, veja que eu falei o nome fluxo de calor, tá? Na verdade, o que acontece? Nós chamamos de lei de Fourier, tá? Fourier foi o primeiro a estudar, na verdade, essa forma de condução, tá? De maneira prática, tá? Onde ele percebeu, onde ele fez um formalismo, onde se podia calcular essa taxa, esse fluxo, essa rapidez, que a gente chama, tá? Então, nós temos duas equações para ser analisadas que são importantes quando for se tratar de condução de calor. Como assim? Nós temos aqui o símbolozinho, tá? Um símbolo φ, que ele quer dizer o fluxo dividido o que? O fluxo é igual, na verdade, ΔQ sobre ΔT, tá? Aqui a gente tem que ter muita atenção porque a gente não vai poder, não pode confundir o tempo com a temperatura. Então, aqui tem duas equações onde uma a gente usa o tempo e a outra a gente usa a temperatura. Vai depender, muito importante, vai depender do exercício da análise que está querendo fazer, combinado? Então, bora lá. ΔQ significa a variação da quantidade de calor, ou seja, a quantidade de calor que está sendo transmitido aqui, combinado? Dividido pelo ΔT, que seria o tempo. Nessa situação, o tempo. Então, eu estou querendo dizer que tem como eu calcular o meu fluxo, minha rapidez, a minha taxa. Na verdade, uma quantidade de calor que está sendo processada aqui por um determinado intervalo de tempo. Então, ou seja, as unidades são joule por segundo ou cal por segundo. Tá bom, pessoal? Veja bem, eu até coloquei aqui o nome, fluxo de calor, rapidez ou taxa de transmissão. Vocês podem ver esse nome aqui sendo usado assim, esses três nomes é a mesma coisa. É importante vocês saberem disso, porque em um exercício às vezes pede a rapidez, pede o fluxo, ou pede a taxa de transmissão, e você fica, hã? Tá bom? É importante ter isso, essa atenção. Tá. Outra maneira, que é a maneira prática mesmo, que Fourier viu detalhadamente,
foi o seguinte: ele percebeu que o fluxo de calor é igual a uma constante de condutividade, eu vou agora dizer o que é isso, vezes a área, vezes a variação de temperatura. Veja que esse daqui é temperatura, difere desse daqui, de tempo. Tanto é que eu botei esse daqui maiúsculozinho e eu botei esse daqui minúsculozinho, para a gente poder não confundir. Dividido pelo L, que seria o comprimento, tá bom? Aquela minha espessura, tá bom? É importante a gente se atentar nesses detalhes. Então, Fourier percebeu isso daqui, tá bom? Aí, essa constante condutividade, o que seria isso, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente estudou calor específico, tá? Vocês lembram que o calor específico, eu vou colocar bem aqui, depois eu apago. A forma do calor específico dizia o seguinte: a caloria, grama, graus Celsius. O que isso estava querendo dizer, né? No calor específico? O que isso quer me dizer, na verdade? Que é uma quantidade de calor que está sendo exercido em uma grama de uma determinada substância para que eleve essa temperatura dessa substância em 1 grau Celsius, tá bom? Então, eu tenho que receber uma quantidade de calor necessária que vai fazer com que essa 1 grama seja alterado a temperatura. Pode ser mais de 1 grama? Pode, mas a especificação é isso daqui. Aí depois vocês vão ver que a definição sempre é essa. Tá bom? Então, ok. A mesma coisa, a condutividade, cada material, condutividade, tá certo? Cada material ele tem uma condutividade específica. Significa o quê? Que tem materiais que o meu calor vai ser transmitido de maneira mais rápida e tem outros materiais que o meu calor vai ser transmitido de uma maneira mais vagarosa, tá bom? Isso varia muito, vai depender de material para material. Então, isso daí depende do que? Da condutividade. E a condutividade ela tem uma unidade específica para a gente entender. Seria o quê? A quantidade de calor que está sendo transmitido em determinado intervalo de tempo sobre o quê? Devido ao seu comprimento e à sua temperatura. Veja que, por mais que aqui, nessa fórmula mais rapidinha, que é cal por segundo ou joule por segundo, eu não tenho especificado temperatura, tá entendendo? Não estou especificando a temperatura, porque essa é uma maneira mais rápida de se calcular, onde eu não estou me preocupado em si com os detalhes, aquelas propriedades dos materiais, isso depende muito do exercício, mas quando eu quiser me preocupar com todos os detalhes, propriedade do material, eu vou ter que usar o quê? Essa daqui. Aí eu posso, vai ser ou essa forma, ou vai ser essa unidade, ou essa unidade. Isso vai depender lá do exercício, como que for dado. Tá bom, pessoal? Isso daqui é importante, tá? Mas para poder a gente realmente solidificar esse conhecimento, esse entendimento, eu tenho um exercíciozinho aqui para a gente fazer, para a gente poder fixar a ideia. Mas só recapitulando. Então, a condutividade seria o quê? Onde o fluxo de calor está percorrendo determinados materiais, onde está tendo agitação dos átomos ou da molécula, vai sendo transmitido aqui de átomo para átomo, onde o fluxo está sendo o quê? Conduzido, onde a gente vai depender do comprimento, vai depender da área, onde a gente vai depender também da constante de condutividade, que é essa constante aqui que eu estou falando, combinado? Então é importante a gente ter isso em mente. Então bora lá, fazer esse exercício. Uma pessoa coberta com um acolchado na verdade de lã de espessura 4 milímetros, tá vendo que a espessura aqui é 4 milímetros. E a área 4 metros quadrados, está em um ambiente com temperatura de menos 6 graus Celsius. Importante, ambiente de menos 6 graus Celsius, tá? Sabe-se que o coeficiente de condutividade térmica de lã é de 10 a menos 5 kcal dividido barra segundos metros graus Celsius, ok? E que a temperatura do corpo é de 36 graus Celsius. Então eu tenho a temperatura do corpo. O que isso está querendo dizer nesse texto aqui? Então a pessoa que está deitada e tem uma coberta que tem essa característica aqui, acolchado de lã, tá bom? E tá dizendo
que essa coberta ela tem 4 milímetros de espessura, ela tem uma área de 4 metros, uma suposição, 4 metros ao quadrado, né? E está em um ambiente onde esse ambiente é menos 6 graus Celsius, ok? E diz que a temperatura do corpo da pessoa, na verdade, é de 36 graus Celsius, aproximadamente, mas é porque não deu de escrever, então eu coloquei 36 graus Celsius, tá bom? Beleza. Aí o que vai querer? Vai querer para a gente calcular o fluxo através do acolchoado, tá? O nome é acolchoado, eu escrevi aqui, de lã. E B, calcule a quantidade de calor que a pessoa perde em 45 minutos. Então veja que eu estou querendo duas coisas aqui. Eu quero o fluxo, que seria ou usando essa equação vai depender do exercício, mas se vocês prestarem atenção no exercício, ele deu espessura, ele deu área, ele deu temperatura. Então, ok. Então, teoricamente, eu não vou usar essa de cima, eu vou usar qual? A de baixo. Perfeito, isso mesmo. Tá bom. E agora, de que maneira então que eu vou fazer esse cálculo, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção. Bora lá. Esse cálculo vai ser feito da seguinte maneira. Primeira coisa, esse 4 milímetros de espessura é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 3, tá? É importante você saber disso porque é 4 vezes 10 a menos 3, isso em notação científica, o quê? Metros. Eu quero transformar isso daqui para metros. Se eu fosse mostrar, então é a mesma coisa, 4 vezes 10 a menos 3 metros. Isso daqui é importante para a gente atentar nos detalhes, combinado? Ok. Então, vamos lá. Continuando o cálculo agora, eu vou arrochar aqui. De que maneira que eu vou responder? Eu vou usar essa equação. Qual é a constante de condutividade? Ela vale quanto? 10 a menos 5 quilocaloria. Esse quilo significa 10 a terceira. Então eu vou fazer aqui, ó, que 10 a menos 5 vezes 10 a terceira é igual a 10 a menos 2, tá? Já vou fazer direto porque o espaço aqui é curto, combinado? Então, substituindo, meu fluxo de calor é igual a valor, que vai dar 10 a menos 2, vezes, tá? A minha área, que é 4 metros, que está dizendo aqui, tá? 4 metros, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá bom? Ele está pedindo para a gente calcular o fluxo através do acolchoado de lã. Ele está dizendo que aqui nós temos uma temperatura de menos 6 e temos também a temperatura de 36. Então, quem seria a final e quem seria a inicial nesse processo aí, né? A gente tem que se atentar a esse detalhe. Então, tá. A final seria 36 menos 6. Combinado? Dividido por L, que seria a minha espessura. Que seria 4 vezes 10 a menos 3. Combinado? 4 vezes 10 a menos 3. Tá certinho os dados, as informações. Tá tudo ok. Certinho. Então, é isso mesmo. Todos os dados, todas as informações estão aqui. E agora, a gente calcula de que maneira? Aqui, eu vou cortar esse com esse. Eu posso cortar, tá bom, pessoal? Perceba o seguinte, que eu vou fazer o seguinte. Vou repetir aqui com mais calma para a gente olhar aqui. Eu vou botar 10 a menos 2, tá? Perceba aqui, menos vezes menos dá mais. Então aqui vai dar 42, ok? E aqui dá 10 a menos 3, tá? Correto. Esse daqui, ó, tá negativo. Quando eu subir, ele vai passar o quê? Positivo. Então, repetindo. Opa, perdão. Repetindo, é esse daqui, tá? Então, subindo vai dar 10 a menos 2, vezes 10 a terceira, vezes 42. Veja aqui, bases iguais, conserva a base e resolva os expoentes. Vai dar menos 1. Vai dar 1, quer dizer, né? Vai dar 10 a 1, porque ó, menos 2 mais 3 sobra 1. Então, sobra no caso 10 elevado a 1. Então, 10 vezes 42 vai dar 420. 420 o que, professor? 420 cal por segundo, tá?
Então essa daqui foi a resposta da alternativa o quê? Da minha alternativa A. Perceba que aqui deu para fazer, né? Eu tive que abreviar um pouquinho, mas eu acho que dá para vocês entenderem tranquilamente. Se não entender, vocês colocam no comentário aí, que se for possível, gravo só o exercício dessa aula, ou vou gravar mais exercícios também para vocês poderem entender melhor. Vamos para a letra B. Calcular aqui. Calcule a quantidade de calor que a pessoa perde em 45 minutos. Agora, o que acontece? Eu quero saber a quantidade de calor que ela perde em 45 minutos. Eu estou usando o tempo aqui, né? Perceba então que eu posso usar essa daqui. Por quê? O fluxo eu tenho. Ele está querendo quem? A quantidade de calor. Eu não tenho isso daqui, ó. Então eu posso isolar, eu posso dizer que meu ΔQ é igual ao fluxo vezes o ΔT, que é o tempo. Tá? Esse daqui é do tempo, não pode se confundir com o da temperatura. Tá? Então, ok. Então eu já sei como calcular a minha variação da quantidade de calor. Que, perdão, que aqui é o fluxo, né? Isso. Pronto. Então eu só vou usar essa equação aqui, na verdade, para fazer esse cálculo. Tá? Então, bora lá? Fazer esse cálculo com calma, com carinho. Então, primeira coisa. Tá vendo que aqui ele colocou 45 minutos? Significa o quê? Significa que eu vou ter que transformar isso daqui para segundos, tá? Porque veja que na nossa unidade aqui é o quê? Segundos, e aqui está em minutos. Então eu vou ter que transformar 45 minutos em segundo. Como que eu faço essa conversão? Eu posso usar o quê? Regra de 3, tá bom? Então, olha para cá. Então, bora ver lá. Eu tenho 1 minuto, corresponde a 60 segundos. Então, 45 minutos corresponde a x. É só fazer uma multiplicação cruzada. Então, vai ser 60 vezes 45. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6 dá 30. Pronto. E 4 vezes 0 dá 0. E 4 vezes 6 dá 24. Pronto. Então, vai dar 2.700. Isso, 2.700. Perfeito. Então, já sei que eu tenho 2.700, que é o meu tempo, tá? Então, agora eu posso usar o cálculo. Então, meu ΔQ, tá? Meu ΔQ é igual a, vamos lá, minha forma do fluxo. O fluxo eu achei que é 420. 420 vezes o meu tempo, que foi 2.700. Então, na verdade, vezes 2.700. Pronto, só responder agora. Agora a pergunta, como que eu faço esse cálculo? Notação científica, gente, facilita a nossa vida demais. Eu posso colocar 42 vezes 10 a 1 e posso botar 27 vezes 10 a 2. Pronto, eu vou somar esse com esse, vai dar 3, né? Então vai ficar 42 vezes 27 vezes 10 a terceira. Então agora é só resolver. Quanto que dá nesse cálculo aqui? Fazendo aqui 42 vezes 27. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 4, dá 28. 1, 29. 2 vezes 2, dá 4. 2 vezes 4, dá 8. 4, né? 13, vai 1, 11. Então dá 1.134. Então, a quantidade de calor vai ficar igual a 1.134 vezes 10 a terceira. Aqui é caloria. Pronto. Achei a minha resposta. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida é só comentar. Tá bom? Compartilha aí, compartilha também o vídeo para ajudar, dá um joinha, que ajuda também o canal a chegar a mais gente. E obrigado por estar assistindo às aulas e um grande abraço. Não deixe de se inscrever, tá bom? Falou, abraço, tchau.